Olá, sejam muito bem-vindos novamente a mais um podcast aqui no canal da Glupe, grande loja ali da Paulista, maçonaria, liberdade, igualdade, fraternidade, amor fraternal, caridade e verdade. É um prazer, uma honra tê-los aqui conosco novamente no nosso canal, a todos os nossos irmãos glupianos, nossos irmãos espalhados pelo orbe terrestre, por terra e mar, independente de loja, independente de potência, sempre é uma honra, um prazer tê-los aqui conosco, que o grande arquiteto do universo abençoe a todos. Antes de apresentar aqui o nosso nobre irmão convidado de hoje, vamos aos recados iniciais que não podem faltar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, isso nos ajuda bastante. Tem crescido o número de inscritos, no canal. Isso demonstra que não só os irmãos aí que eu citei agora há pouco, mas também os nossos colaboradores, os admiradores da nossa ordem aí têm nos acompanhado de uma maneira muito bacana. Também procuramos, na medida do possível, responder aos comentários de todos. Claro que os comentários que são produtivos, tem uns comentários aí que nem vale a pena nós respondermos, mas enfim, tudo faz parte aí do nosso crescimento. Então, vocês também fazem parte desse crescimento. E para isso é necessário que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem o vídeo se realmente fizer sentido para vocês e acionar aí o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades. Também no link da descrição vocês têm acesso ao nosso trabalho, têm acesso também aos links úteis aí da nossa potência, da nossa ordem, da nossa instituição, entre demais informações. Hoje não teremos aqui o nosso nobre sapientíssimo grão-mestre Paulo Rafael, ele está em viagem a Cuiabá, aí tratando dos assuntos da Glupe, mas tenho certeza que em breve estará no nosso convívio aqui, no nosso retorno. Espero também que vocês tenham gostado do nosso podcast anterior, que foi a parte 3 de perguntas e respostas. Então, sem mais delongas, estou aqui com o nosso nobre irmão Hugo Souto, que é grande secretário de mídia da Grande Loja da Paulista. Meu irmão, seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o irmão pelo convite, ou por todos os convites que o irmão já me fez, Eu tenho acompanhado o irmão antes de nos conhecermos. Sim. Porque eu sempre, quando estou trabalhando, eu gosto de deixar o vídeo do YouTube na janela fechada, porém falando sobre um assunto que me agrada muito há muito tempo, que é a maçonaria. E aí, eu não tenho costume de ficar pulando muito assim, para ver as melhores cenas, Não, assim, tem muita coisa aí que... irmão diz na internet. Na internet. Não tem muita coisa aí que realmente não vale nem ouvir. Sim. Mas tem alguns irmãos que a gente acaba conhecendo por indicação ou por passar, a gente acaba vendo e fala, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Houve um primeiro vídeo. Fala, não, realmente se encaixa no contexto, da maçonaria e tudo. E aí vale a pena porque todo ensinamento é válido, Perfeito, meu irmão. A honra é nossa, na verdade, ter o irmão aqui conosco. Meu irmão, antes de falar um pouco do seu cargo na Glupe, do grande secretariado de mídia, o irmão poderia nos contar um pouco da sua trajetória na maçonaria, desde que o irmão foi iniciado, o irmão hoje é mestre maçom, como foi a sua trajetória maçônica? Olha, a minha trajetória maçônica, ela é um pouquinho, não complicada, mas conturbada do começo, Porém, assim... Antes de falar assim da maçonaria, eu vou voltar um pouquinho, assim, uns 200 anos atrás, tudo, Porque a minha bisavó, a mãe da minha bisavó, na verdade, ela era da Assembleia na Alemanha. E isso daí veio para minha bisavó, para minha avó, para minha mãe e para mim. Então, eu nasci num lar evangélico e eu sou a 5ª geração consecutiva de evangélicos. Bacana. E a minha avó, ela tinha o costume de falar assim, filho, vamos chamar de filho, que eu fui criado com ela. Ela, filho, você tem que ganhar as pessoas para Jesus, você tem que convencer. Não no termo convencer, mas falava assim. Entendi. Aí eu com mais ou menos uns 16, 17 anos, eu falava, caramba, mas como que eu vou falar para quem é espírita, que ele tem que acreditar no evangelho e não no espiritismo. Aí eu falei, putz, eu tenho que ter algum argumento. Eu tenho que conhecer. Aí eu fui atrás para estudar. Eu tinha um amigo que ele era espírita, chamado Ângelo. Ângelo que me perdoe porque eu perturbei ele, viu? Eu perturbei hoje, que acho que até hoje ele deve lembrar de mim. Porque eu perguntava muito para ele. E a gente tinha uma boa amizade e ele foi me falando, eu fui aprendendo, fui lendo livros também, que tinham poucos, mas com a convivência com ele, com o passar do tempo, eu aprendi o que realmente era a linha que ele seguia. Perfeito. Bom, aí eu falei,
agora eu posso fazer um comparativo, eu posso falar, mas não falei. Falei, tá, mas se eu chegar para um budista, eu vou ter que argumento. Fui estudar o budismo, mas não o que o pessoal conhece, assim, o mais conhecido, que é o Gohonzon, né? Sim. Fui pro Dacherei no Shonin, aí estudei um tempo, fui seminarista também, aí tá. Aí eu falei, agora eu tenho um pouquinho de conhecimento desse daí. Se eu encontrar, surgir oportunidade, eu vou saber como falar, né? Porque eu não sou uma pessoa para convencer, mas se der argumento, a pessoa para pensar e ela decide se vai ou não vai, né? Eu Entendi. penso assim. A minha avó, ela falava diferente. Não, você tem que convencer, é a coisa mais imposta, né? Porque antigamente era assim, a religião ela era mais imposta do que você mostrar para a pessoa e... Entendi, no contexto, né? Bom, daí eu fui correr atrás da teologia. E aí eu passei pelo judaísmo, estudei assim, acho que uns 5, 6 anos direto o judaísmo. Aí você tem que aprender, na teologia você tem que aprender o grego, o aramaico, o latim, aí a gente acaba aprendendo. E como eu gosto de outros idiomas, eu tenho facilidade, né, para aprender, eu fui, e era uma coisa que eu gostava por causa da religião que eu estava fazendo a parte. Não que eu não faça a parte hoje, né? Mas, sim, assim, falando no termo passado. Tá. Aí um dia eu estava com mais ou menos uns 30 anos, né? Mais ou menos isso daí. Eu acordei e falei, putz, eu queria ver como que é o Alcorão. Todo mundo fala mal do Alcorão, dos muçulmanos, né? Aí eu fui estudar o Alcorão. Eu fiquei mais de 5 anos ouvindo o Alcorão todos os dias, em português, né? Ele tinha português e árabe. E como eu trabalhei na área de produção de comercial, fiz direção de um programa de TV que passava na NET, multicanal, TVA, eles tinham um patrocinador que era uma casa árabe. E eu acabei gostando da cultura. E aí eu fui estudar. Entendi. Eu não sabia escrever, mas de ouvir, por estudar, acabei... né? Então, o Alcorão me chamou a atenção. Eu falei, pronto, agora eu já sei de bastante coisa. E aí, como eu tenho parentes que são maçons, mas não era tão falado como hoje, sim, isso daí há uns 20 anos atrás, a gente sabia que era. Aí me veio na cabeça, eu falei, deixa eu procurar aqui. Aí eu comecei a procurar e caí no site do Grande Oriente do Brasil. Perfeito. E aí eu comecei a ler bastante, eu li praticamente o site inteiro para conseguir entender. Porque, assim, quando eu cismo com alguma coisa, eu vou até realmente eu conhecer. Sim, isso é bom. Porque é uma coisa minha, mas eu não fico falando para todo mundo. Apesar que, assim, o que eu estou falando aqui com o irmão é uma coisa que normalmente nem para parente, nem para amigo, eu fico abrindo e falando, sim, claro. Eu fiz, eu não sei. Claro, não, claro. É uma curiosidade minha, uma sim. coisa minha, eu sei. Então, se surgir um assunto, eu sei comentar, pelo menos o mínimo, né? Sim, tem o conhecimento, né? Prévio. Aí, é assim, ler e entender é uma coisa, né, de pesquisar. Mas eu nunca tive nenhum direcionamento. Aí eu vi no YouTube vamos dizer assim, um irmão, que na verdade é um caso complicado, né? O pessoal, com o tempo, percebeu que ali não era uma maçonaria correta. Entendi. Né? Se tratava mais de golpe, tudo, entendi. Assim, né? É um assunto bastante complicado. Sim. E o pessoal colocava, em grupos maçônicos, colocou um apelido. Isso daí depois eu descobri, né? Como Samuca Trapaça. Porque eu não vou falar o nome completo, mas acho que o irmão deve conhecer, ou ouvido falar que era de Campinas, tinha até um castelo, tudo. Ah, sim. Esse assunto é bem... Então o irmão conhece, né? Então, quem sabe, quem conhece, já ouviu, vai saber identificar do que eu estou falando. É verdade. Como eu não tinha noção, isso daí é uma época de uns 30 anos, eu entrei em contato, tudo, aí eles propuseram a iniciação e tudo e tal, e aí eu fui para Campinas, na época, como se fosse hoje uns 3 mil reais, fui lá, fez a iniciação e tudo e tal... E aí eu recebi um ritual que, no caso, era do escocês. E só. Só. Aí vim para São Paulo, não tinha loja, não tinha nada, e não tinha mais nada. E
Foi só isso. Então, esse foi o meu primeiro contato. Entendi. Bom, depois eu tive... Passou-se o tempo. Aí, em 2018, eu vi um anúncio no Facebook de uma palestra. Eu falei, deixa eu ir lá para ver. Aí eu fui e acabei gostando da loja, do pessoal ali e tudo. Achei legal a palestra, tudo e tal. E aí, até aí eu já tinha mais entendimento, não tinha vivência ainda, né, pelo corrido. Sim. Tive a suposta iniciação, vamos se dizer assim. Sim, entendo. Aí eu fui lá na loja, teve a palestra, aí eu cheguei no venerável e falei, olha, aconteceu assim, 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 assim. Ele falou, mano, vamos fazer sua iniciação caso você queira, né? Aí eu falei, beleza. Aí fui, iniciei lá na loja, e aí eu fui até o grau de mestre, que é uma loja do rito do York americano. Perfeito. Né? Bom, aí como não tinha ainda nenhum tratado, nada que nos ligasse ao Real Arco, eu acabei parando por aí e fui trabalhando na loja, fazendo os cargos que tinha. Só não fiz o cargo de venerável. Do restante, sim, eu acabei passando por todos eles. Aí, bom, agora que eu dei uma perdidinha aqui. Não, fica à vontade. São muitos fatos, né? São. Até antes do irmão continuar, eu achei interessante também pontuar uma coisa, né? Que quantos anos já, irmão, de maçonaria? No total, desde que o irmão foi iniciado na devida forma? Na devida forma desde 2018. Que eu digo assim, da devida sim, forma. Sim, que o irmão teve uma experiência, né? Tá. Sim. A experiência que o irmão teve nesse período é o que nós costumamos dizer aqui nos nossos podcasts, né? A questão da picaretagem que existe na maçonaria, dos estelionatários, de pessoas que não são maçons, usam o nome da maçonaria para ganhar dinheiro e tudo mais. O irmão teve essa experiência, né? Sim. Graças ao grande criado do universo, conseguiu achar uma loja devidamente constituída, uma loja regular, para poder se filiar e ter aí a sua caminhada maçônica. E nós sempre falamos dessa questão, né? É um assunto muito espinhoso, né? Nessas questões aí de propaganda, de anúncios, de promessas que são feitas, mas o que nós sempre falamos aqui, nosso aprendiz também fala bastante, que é a questão de você procurar realmente saber a história daquele templo, a história daquela loja que você pretende se filiar. Então, ela tem que ter uma história, ela tem que ter uma linhagem, ela tem que ter tempo de existência, né? Uhum. Ali. Não é só um CNPJ, né? Sim. O CNPJ, ele tem que existir por uma questão governamental. Tem que provar realmente que ele tem um registro, digamos assim, na sociedade. Uhum. Mas o que é mais importante para a maçonaria é que realmente seja regular, que ela tenha uma linhagem, que ela tenha uma história, né? E hoje em dia está um pouco mais difícil nessa questão, né? Se vende muito maçonaria, se vende a questão de prosperidade, que vai ficar rico, porque já existia essa áurea em torno da nossa ordem. E justamente não vai por este caminho, né? Nós estamos aqui justamente para crescer como pessoas. A maçonaria faz de bons homens excelentes homens. É uma filosofia de vida que, na verdade, você tem mais gastos do que qualquer coisa, né? Porque você precisa de gastar para ir para o templo, você tem as obrigações pecuniárias junto à sua loja. Então, na verdade, não é a questão financeira, é uma questão filosófica que vai te transformar num ser humano melhor. Esse é o objetivo da maçonaria. Sim. E é muito fácil, né? A mesma forma que se diz, né, que acontece realmente, que a maçonaria ela te analisa para você entrar, você também, como candidato, você tem que analisar onde você está entrando. Então, essa aí, vamos dizer assim, é uma fórmula básica para você saber realmente se é maçonaria ou não. Eu costumo dizer também, existem muitas perguntas em relação a isso. Como saber se é uma loja maçônica e como saber se é um maçom? Tem as maneiras maçônicas, mas também tem as maneiras governamentais, vamos dizer assim. Tá? E você pesquisando, uma breve pesquisa, o básico, local, história, tempo e linhagem, você sabe como vai. Tá? Eu já passei esse primeiro insight assim por irmão já lembrar do que estava falando. Então, só fazendo um complemento, né? Hoje em dia, apesar de ter muito golpe e de ter muita coisa por aí que realmente não é muito mais fácil do que o que me aconteceu há 17 anos atrás. Isso é verdade. Isso foi 17 anos atrás. 17 anos era um pouco mais diferente, né? Era muito mais difícil de a gente conseguir contestar, né? Contestar a veracidade, né? É verdade. Era mais difícil. Hoje não, hoje tá mais fácil. Por um lado,
tem muito mais gente aí aplicando para ganhar dinheiro em cima Sim. da ordem, mas também é mais fácil de ver a veracidade da lei. À vontade, irmão. Então, aí a loja não tinha ligação com nenhum corpo do rito de York. Rito de York. Do Arco Real. Isso, do Arco Real. Aí eu falei, vou fazer o escocês para não ficar parado. Né? Porque a Entendi. gente não tinha ideia de quando ia conseguir tudo. Aí eu fui fazer o escocês. Aí comecei a fazer ali os graus no escocês e tive a instrução até o 8º. Quando foi para fazer o 9º, aí veio a pandemia. Aí Sim. parou, eu acabei parando, não teve jeito mesmo. E aí eu falei, então vou fazer o seguinte, esse ano aqui eu vou dar uma paradinha. Aí parei, né? Parei de procurar, assim, eu fiquei só vendo live, porque começou a ter bastante. Participei verdade, de muita verdade. live, que realmente, além do ânimo, ajuda bastante no conhecimento. Sim, é As verdade. lives ajudou bastante. É Então, o futuro, né? É o futuro. eu não sou contra ter algumas lives, né? Dependendo de quem está fazendo, né? Sim, é bom a loja ter algumas lives, né? Tanto aberta quanto fechada. Mas não só isso. Sim. Tem que ter a ritualística. Claro, com certeza. Tem que ter Presencial, né? Isso, tem que ter a presencial, sim. Eu estou acompanhando alguns estudos já faz um tempo, até estou criando um e-bookzinho que vai ser gratuito assim que eu conseguir terminar, que tem estudos científicos mostrando o que a gente ganha com a ritualística maçônica. Bacana. Né? Mas aí o estudo ele não fala somente da ritualística maçônica, ele fala do ritual. Então, ritual não é só maçonaria, não é só uma religião que tem. Eu tenho o costume de levantar 7 horas da manhã. Eu levanto 7 horas, tomo um copo com água grande, é o meu costume. Aí depois eu vou escovar o dente, vou fazer o café, chamo a cunhada e a gente come. Isso é uma ritualística, Sim. porque todo dia eu faço aquilo no Exato. mesmo horário. E aí, assim, segundo as pesquisas científicas já comprovada, quando a gente tem horário para levantar, horário para comer, horário para dormir, horário para fazer tudo, e a gente segue ali uma pequena distância de antes ou depois daquele horário, o corpo funciona melhor, a saúde é melhor, a parte biológica é melhor, a gente fica muito menos doente e acaba ficando mais feliz. Por causa da ritualística e tem todo Sim, esse por causa da processo. química Exato, do corpo. perfeito. Né? Então, a ritualística ela é importante ter dentro da maçonaria, dentro da loja. E o maçom tem que praticar Exato, a ritualística. E é bacana, irmão, esse trabalho que o irmão está fazendo. Tem previsão de o irmão vai começar? Não. Ele já está mais do que na metade. Perfeito. Então, eu preciso dar uma terminada mesmo, né? Perfeito. Preciso, mas Precisar, conte conosco, né, irmão? Até falando nisso, a questão da pandemia que o irmão disse, foi nesse período, após pandemia, depois de um tempo que o irmão adentrou a Group. Então, nesse período aí, eu vendo os vídeos e vendo o vídeo de um irmão que é bem conhecido, o Luiz Miller, né? Sim. E me apareceu O card, né? apareceu o imagem. cardzinho do irmão. Aí eu vi assim, eu vi o card lá. Falei, puta, eu vou clicar aqui para ver como que é. Aí eu cliquei lá e no primeiro vídeo que eu vi, eu já falei, putz, eu me identifiquei. Aí eu comecei a ver os vídeos do irmão. Nosso podcast, né? Os podcasts. E isso eu acho que foi no começo, porque foi no Sim, começo sim. do ano passado. Sim, Não, no já. começo, não sei se é começo, mas assim, começo do ano passado. É exatamente isso mesmo. Mais ou É menos mesmo. isso. Eu não me ligo muito assim na questão de visualização e curtida que Sim, tem. sim. Eu vejo o conteúdo. Claro, Às vezes isso é não bom. tem quase nada, mas o conteúdo Sim. é bom. Aí eu comecei a ver, aí eu via um, outro, fui vendo e fui acompanhando até hoje. Eu ainda continuo acompanhando. Saiu um novo, não é por causa que eu estou na Group. Não, sei. Né? Mas saiu um novo, já apareceu lá para mim, deu sinal, eu vou lá, mudo a tela, vejo, clico lá, ponho para ouvir, fecho a tela e continuo fazendo o meu trabalho. Sim. Né? E eu vou prestando atenção e vou absorvendo. Infelizmente, a gente não consegue decorar
10% dali, mas a gente consegue ter um bom entendimento. Sim, o conceito, né? O conceito é importante. Sim. Então, eu acho importante. Então, eu continuo acompanhando o irmão e eu me familiarizei muito com a Gloop, com o modo de pensar, né? Principalmente na questão assim, de regularidade. Sim. Eu me familiarizei muito, porque é o mesmo modo de pensar. A maçonaria ela não tem dono, como o irmão sempre fala, né? Ela não tem um dono central. Então, assim, o maçom ele é maçom, é universal. Ele foi iniciado na devida forma, ele é maçom, né? Então, eu vendo dessa forma, eu falei, eu gostei. Então, aí aconteceu que o irmão entrou em contato com a página, né, falando sobre uma possível parceria. Ele me passou o contato do irmão. Eu comecei a conversar com o irmão. Aí, quando eu vi a foto, eu falei, eu já conheço. Aí, até comentei com o irmão. Eu falei, irmão, acho que eu te conheço de algum lugar. Sim, é verdade. Principalmente porque, assim, na potência que eu estava no cargo de mídia também. E tinha tratado de amizade. E, como o pessoal falava, que eu era rato de loja, né? Tem loja, eu estava lá. Tinha loja, estava eu lá no meio. Até hoje eu sou assim também. Aí, assim, para mim é bom porque cada loja que eu vou, por mais que não seja o meu rito... É verdade. Ela me passa um conhecimento. E aí eu consigo entender um pouco mais. Porque, um exemplo, na loja a qual eu estava, era uma vez na semana. Para mim, que eu gosto de aprender, era pouco. Entendi. Então, quando tinha uma outra... Aí eu ia umas 3 vezes, 4 vezes na semana, a cunhada não reclama. Então, aproveitei. Bacana, irmão. Até o irmão ter falado isso me traz lembranças, né? Porque, na verdade, é uma honra nossa ter entrado em contato com a página. A gente vai falar da página também, da Nobre Maçonaria Fraternal, né? Com certeza que todos seguem. E nós entramos ali, né? Conhecemos com outro... Na verdade, eu conheci outro sócio do irmão, que dirige a página também, e conversando... Nós chegamos até aqui, né? E até, irmão, antes de falarmos um pouco do seu cargo, da questão de mídia, eu queria que o irmão falasse como que foi a sensação, então, de você ter entrado numa instituição pensando que era maçonaria, ver ali que realmente não era, até você entrar na maçonaria realmente, e o que isso mudou na sua vida? Olha, mudou muita coisa. A maçonaria em si, na minha vida, mudou muita coisa, muita. Bom, quando eu percebi que não era, eu falei, putz, é um golpe. Eu falei, agora eu vou fazer o quê? Eu falei, aí eu nem pensei mais em entrar em loja nenhuma, nem nada, e eu também não sabia como, até naquela época. E aí foi passando os anos. Foi passando. Depois, há 4 anos... atrás, eu senti vontade de novo, mas aí eu falei, putz, eu vou fazer o quê? Eu vou bater lá na porta? Aí eu falei, eu vou bater na porta lá, é meio esquisito, né? Assim eu pensei. Falei, será que eu vou ser bem recebido? Não vou, por quê? Porque eu não tinha conhecimento, não tive contato mesmo, né? Teve esse fato, mas não tive uma experiência, então eu não tinha noção. Como muita gente aí que tem vontade de entrar, né, de fazer parte, mas não sabe como fazer. E não sabe que não há, no meu ponto de vista, né, não há problema de a pessoa entrar em contato e mostrar o interesse dela. Isso é verdade. Porque ela vai passar por toda a sindicância ali, todo o processo. Se ela tiver o perfil, bem, a loja vai fazer a parte dela. Se não, aí é do jeito que a gente está acostumado, né? Aí eu falei, putz, e agora? Aí que me aconteceu do Facebook, que aí eu falei, uma oportunidade. Aí eu fui. Aí quando eu fui lá, fui bem recebido na loja, e aí teve todo o processo. Sim. No dia da iniciação, eu ficava igual a criança quando ela quer o PlayStation, né? Que era na moda. Hoje em dia nem sei se existe mais, porque eu não brinco mais com isso, né? E aí ela quer porque quer aquilo ali, e quando ela ganha, ela fica rindo 3 semanas direto. Então, a minha iniciação foi assim, né?
Então, os irmãos passavam assim e falavam, você tá rindo do quê? Aí eu não sabia nem explicar por que eu tava rindo, mas eu tava feliz porque realmente Sim, estava imagino, acontecendo claro. uma coisa... Real, na verdade, né? Estava acontecendo uma coisa que eu gostaria que acontecesse, né? Aí assim, depois que passou a iniciação e tudo, para mim, quando eu tava lá, cada momento que aconteceu, para mim, era uma felicidade ali. Até hoje eu não consigo explicar a felicidade que eu tive. Tanto que, toda vez que tem uma iniciação, eu tô enfiado lá no meio. Sim. Eu tô enfiado lá no meio porque eu lembro. Tem um incenso que eles usaram chamado Palo Santo, que até hoje eu compro e de vez em quando eu acendo em casa. E quando eu acendo, eu tenho o mesmo sentimento. Quando eu vou numa iniciação, eu tenho o mesmo sentimento que eu tive daquele dia. Então, para mim é uma alegria, Sim. né? E, inclusive, a experiência, né, que nós falamos, né, de entrar na ordem, de ser aceito na ordem, de participar da filosofia, é uma experiência única, né? E bem pessoal, né? Mas praticamente todos que iniciam, você pergunta como foi a sua cerimônia, como está sendo esse papel de maçom, né? Realmente todo mundo fala, é fantástico. Eu lembro da ministração até hoje, lembro das pessoas que estiveram lá, das pessoas que prestigiaram, e estou contente de estar na maçonaria até hoje. Então é um sentimento que nós, quando nós falamos disso, já demonstra a nossa alegria, né? Mas é só realmente uma experiência pessoal, só vivendo mesmo. E até, meu irmão, para falar do seu cargo, o irmão aceitou, né? Como grande secretário de mídia, o irmão já trabalhava com isso, né? Os irmãos que ainda não conhecem o nosso irmão Hugo, fica o convite livre a visitar as lojas da Glup, todas as nossas lojas, aí, os templos. É o irmão que faz a nossa revista digital da Glup, é o irmão que está planejando o nosso site, faz o logo das nossas lojas. Inclusive, este logo que está aqui foi o nosso irmão que melhorou, né? O nosso logo. Nosso logo também já era bom, foi feito pelo nosso irmão Stanley Araújo, né? Foi muito bem feito também. E o nosso irmão deu um upgrade aí, no caso. Fala um pouco, meu irmão, como que é o seu trabalho na Glup, à frente da sua pasta? Quais são os desafios? O que o irmão precisa dos irmãos da Glupianos para poder aí fazer um bom trabalho? Bom, antes de falar nisso daí, só para completar a pergunta que o irmão fez, eu acabei não respondendo, né? Que eu vou me empolgando e eu vou falando, À vontade, né? irmão. A maçonaria mudou muita coisa na minha vida. Mudou o meu jeito de pensar. Mudou tudo. Não tem como falar uma coisa em específico. Sim, é verdade, eu entendo. Ela muda porque, assim, aqui a gente tem uma garrafa. O irmão tá vendo a garrafa daí para cá. E eu tô vendo daqui ao irmão. Mas ela não deixa de ser uma garrafa porque nós estamos vendo ela de ponto de vista diferente. Exatamente. Ou seja, a maçonaria me mostrou que, referente a um assunto ou um problema, eu tenho vários pontos de vista diferentes. É verdade. E aí eu aprendi que, quando eu tenho um problema e eu preciso resolver, alguém chega e fala para mim, olha, é assim, eu ouço. Aí o outro fala, é assim, eu vou captando as diferenças para conseguir chegar num conceito que me deixa resolver aquele problema mais rápido, né? Perfeito. Então, assim, não é uma coisa fácil, né? Sim. Mas é assim que eu vejo a maçonaria, né? Eu vejo a maçonaria como uma escola. Sim, com certeza. Como uma faculdade. É como uma faculdade que te ensina a melhorar em todos os aspectos, né? Não é num ponto ou no outro. Melhor em tudo, querendo ou não. Verdade. E o bom disso daí é que quando você muda em alguma coisa na vida, uma atitude, uma ação, um jeito, influencia nas pessoas que estão em volta. Sim, com certeza. Por mais que elas não falem, elas acabam mudando com você. Isso é verdade. Elas acabam mudando. Eu falo para todo o pessoal quando inicia, eu falo, começa depois a prestar atenção nas pessoas que estão em volta. Elas vão começar a mudar porque você está mudando. É fantástico. E quanto mais você absorver a maçonaria e pôr em prática, mais você vai mudar e mais as pessoas vão mudar com você em tudo. É fantástico, né? Como nós dissemos, é uma experiência que as pessoas que querem realmente, né, têm que vivenciar. E trazendo isso para sua pasta, meu irmão, como que está o seu trabalho à frente da revista, do site, das maravilhosas obras aí que o irmão faz, dessa questão de mídia em si? Olha, a parte de mídia, ela é uma das partes mais importantes. Todas são importantes, sim, né? claro. Mas, assim, a parte visual, ela é bem importante. Ela precisa estar acompanhando o tempo, mas ainda, ao mesmo tempo, carregar
a parte mais antiga, né? Ela tem que pegar o que era antes, trazer para o agora sem mudar, né? Em tudo. A parte de mídia, assim, a gente precisa dar uma atualizada no site, como eu propus ao irmão, né? Falou, vamos dar uma mudadinha aqui, deixar ele com um conceito mais atual, com o conteúdo antigo, né? E o que for necessário, a gente vai atualizando, né? Quando eu vi o logo da Gloop, eu olhei assim e como eu tinha impresso alguma coisa, eu vi ele pequeno, eu falei, eu acho que dá para mudar um pouco a parte visual. E aí eu fui fazendo ele para quando ele ficar pequeno, porque a gente usa muito impresso, muita coisa assim, né? Sim. Ele puder ficar um pouquinho mais legível, mais visível. Aí eu dei a ideia do irmão de não mudar a simbologia em nada. Sim, mas só dar uma repaginadazinha nas coisas, né? Aí eu fiz essa mudança, os irmãos gostaram, e aí eu tive a ideia de fazer das lojas também, aí eu fui dando ideia, e a gente está ficou justo perfeito, irmão, ficou justo perfeito. O site, inicialmente, nós vamos colocar o que é principal para quem não está dentro da Gloop ainda, né, e Perfeito. tem vontade, e as informações que acontecem por último, tanto com a potência quanto com as lojas, né? E essa daí é a parte inicial. Depois nós vamos estar dando uma revigorada, porque precisam ter outras partes, outras páginas que são importantes, mais detalhadas, falando mais a fundo, né? Que é o que eu tenho visto por outros orientes também. Sim. E que eu também sinto falta. Né? Não cheguei a comentar com o irmão ainda, mas tem muita informação que eu sinto falta de ter, que os outros não têm, que nós podemos ter, porque faz parte para o pessoal que tenha vontade de conhecer, de entender um pouco melhor, ele chegar lá, porque o pessoal chega, porque pesquisam muito no Google, não é só no YouTube. Muita gente procura no YouTube lá para ver vídeo, e ele acaba depois indo no Google procurar o nome da potência ou da loja para ver como é que as outras informações que estão lá, para saber um pouco mais, né? Perfeito, meu irmão. E quais são os projetos, irmão, da Secretaria de Mídia? O irmão já está fazendo um ótimo trabalho em relação a toda a mídia, né, da Gloop, como eu citei agora há pouco. Quais são as novidades para os próximos meses? O que o irmão precisa dos irmãos, isso é muito importante, né? Principalmente dos veneráveis, o retorno dos veneráveis mestres para a conclusão dos trabalhos. Então, essa semana que nós tivemos reuniões, eu dei uma ideia de criar site para a loja. Sim, né? Perfeito, verdade. Por quê? Segundo estatísticas da EBIT, Datafolha e o Sebrae, empresas e organizações não governamentais que não têm site é considerado pouco confiável. E nós temos que passar a confiança, né? Porque isso para nós é primordial. Né? Sim, com certeza. Para nós que somos maçons, né? A confiança é uma das chaves mais importantes, como eu vejo, né? Então, eu pensei, falei, vamos pôr para cada loja o seu site, que algumas informações elas vão ser básicas para todas as lojas. O que é maçonaria, como entrar, vai ter perguntas e respostas ali no site, igual já tem no site da Gloop, que ainda não está no ar, mas ele já tem no modelo que eu passei para os irmãos essa semana, darem uma olhadinha lá. Então, algumas coisas vai ter que ter para todas. Por quê? Porque não muda. Entendi. É uma padronização, né? Umas 3 paginazinhas lá vai ter que ser padrão, porque não tem como mudar. Né? As perguntas e respostas não tem como mudar. Aquilo ali é básico. Mas outras vão mudar de acordo com a loja. Né? A cor, logotipo e o que está acontecendo na loja. E o formulário ali de interesse, né? E o formulário de interesse, que muita gente procura. Aí a ACHA vai entrar em contato com a loja e vai passar por todo o procedimento. E a loja, ela tem uma visão mais séria, né? Ela acaba sendo levada mais a sério, porque ainda quem não conhece, né? Não que as lojas não sejam, mas
a pessoa sente mais segurança, porque quem não conhece, não entende nada Exato, de maçonaria, está exato. chegando agora a pesquisa e tudo, assim, ele vai chegar lá e falar, opa, peraí, aqui não, esse aqui é sério, né? É muito importante, né? Quem já vem pesquisando há alguns meses ou ano, tudo, ele já sabe que, pelo assunto, ele já sabe que é sério. Perfeito, é verdade. Né? É justo, perfeito, Mas né? tendo a loja, fica mais fácil, né? Fica mais fácil para eles, né? Sim. E para a gente mesmo, né? Acompanhar, né? Para Sim. os outros irmãos, falar, deixa eu ver o que está acontecendo ali na loja. Por mais que a gente tenha os grupos, ele... É a mídia, né? A comunicação, né? E é interessante o que o irmão falou, e lembrando que são as questões institucionais, né? Da Glup, não é da maçonaria, no que nós falamos, né? Não entra em questões internas. É a questão institucional do nosso trabalho, a questão da página de interesse, é uma coisa comum, né? Não vamos entrar nesse mérito, é só vocês pesquisarem. Meu irmão, eu agradeço a presença do irmão, tá? Eu vou pedir que o irmão retorne para falar justamente da página da Nobre Maçonaria Fraternal. Eu acho que só aqui já dá um podcast, só esse assunto, da fundação da página, né? Eu ia abordar esse assunto hoje aqui nesse podcast, mas fica o convite para que o irmão retorne para nós falarmos só desse projeto que eu acho bacana demais, que o irmão aí idealizou, tá? E também, já passando a todos os veneráveis mestres da Glup, pedir aos irmãos que sempre entrem em contato com o irmão, como grande secretário de mídia, né? Para justamente que haja essas mudanças nas lojas, essa questão institucional, essa questão de marketing, essa questão, na verdade, da atualização dos logos, da questão da comunicação também, e para dar segurança, né, que isso é importante também, ver que é uma instituição séria, ver que realmente tem coisas ali que vão agregar, mas sempre no sentido institucional. Tá? Mas antes de concluirmos, eu gostaria que o irmão desse uma mensagem aos nossos irmãos grupianos, nossos irmãos espalhados aí pelo orbe terrestre, que o irmão falaria a respeito da ordem, para aqueles que querem entrar na ordem, aos nossos irmãos que já são maçons. Fica à vontade, meu irmão. Bom, para quem está querendo entrar na ordem, olha, eu vou falar um testemunho próprio. Foi a melhor coisa que já me aconteceu. Isso me faz bem. Isso me faz bem. Como eu disse no comecinho ao irmão, eu vim de uma linhagem evangélica, tem muito mito por aí ligado a isso. Sim. E até agora eu não posso falar que de tudo que eu vi, a maçonia está contra a Bíblia. Entendi. Então agora eu estou falando como um evangélico que veio de uma linhagem que teve um pouquinho de estudo ali, então eu posso falar isso, não como maçom. Como maçom, o pessoal vai falar, mas você está defendendo a maçonaria. Não, eu estou falando como evangélico. Como evangélico, eu não saio da maçonaria enquanto eu ver alguma coisa que está contra a Bíblia. E até onde eu sei, até onde eu tenho visto, eu nunca vou sair. Fora isso, na minha vida, só melhorou. Né? Não tem outra coisa para falar, né? E aos irmãos, o que eu posso dizer aos irmãos é o que eu digo sempre na iniciação. A maçonaria, ela é um caminho solitário. Apesar de termos muitos irmãos, de sermos muito fraternais, é um caminho duro e solitário. Verdade. Solitário por quê? Porque sou eu que tenho que estudar, sou eu que tenho que aprender. Então, eu não concordei com o irmão, com alguma atitude da loja, ou seja o que for, não deixar isso desanimar. Por quê? Porque tudo que se aprende dentro da ordem sempre vai fazer bem. Sempre vai fazer bem. E eu digo que é dura, por quê? Porque nós crescemos sem base nenhuma, com o tempo vamos formando a nossa base, as nossas opiniões, e chegamos a um ponto que a gente vê que não é tão daquele jeito como a gente achava que era. E para mudar, o conceito que a gente já tem sobre um assunto, um entendimento, não é fácil. Então, é dolorido mesmo. Sim, é dolorido essa mudança. Mas essa mudança dolorida faz bem. Me falta palavras para dizer assim, como muda. Sim. Como muda, como é bom, porque para mim é bom,
e como me deixa feliz. Então, se me deixa feliz, eu tenho certeza que deve deixar muitos irmãos por aí felizes da mesma forma. Com certeza. E a mudança só não vai ocorrer se a pessoa não tem um propósito. Ah, não, eu quero entrar, como o pessoal fala, para ganhar dinheiro. Mas não vai. É verdade. Não vai. Não é que não vai ganhar. Vai ganhar. Ah, maçom entrou na maçonaria, não ganha dinheiro. Ganha. Aí eu falo, tem muito irmão que fala, não. Eu falo que ganha. Por que eu falo que? Para mim. Porque assim, a gente tem 3 graus básicos. Aprendiz, companheiro e mestre. O aprendiz, ele tem que buscar a informação. O companheiro, ele tem que questionar. Por quê, para quê, como, quem, onde, quando. E o mestre, ele tem que provar. Então, se eu pegar isso daí na minha vida pessoal, e em um problema, eu vou começar a procurar uma informação para resolver esse problema. Aí eu vou questionar. Será que isso aqui eu vou chegar? Questionando, eu vou chegar num conceito. Aí eu vou chegar num caminho. Falou, peraí, esse caminho aqui é melhor. Tem outros, às vezes pode ser fácil, às vezes pode ser mais difícil, pode ser mais dolorido, mas é esse aqui que eu vou chegar. E aí eu vou chegar. E com certeza eu vou ter sucesso. Por isso que Salomão falou para Deus que ele queria sabedoria. Ele não pediu vida eterna. Ele podia ter pedido. Deus falou para ele, o que você quer? Pede o que você quiser que eu te dou. Ele podia falar, eu quero vida eterna. Ele não pediu, ele falou, eu quero sabedoria, porque com a sabedoria ele consegue resolver o problema. Conseguindo resolver o problema com facilidade, ele vai ficar triste muito menos. A infelicidade dele é muito menor. Então, a felicidade dele é muito maior. E a maçonaria tem isso, né? A gente aprende na maçonaria a resolver os problemas. Ela não vai falar, você tem que fazer isso, aquilo outro. Ela vai te ensinar a pensar. Pensando, a gente resolve com mais facilidade, porque o problema vai continuar sendo problema, vai continuar existindo, mas vai ser com mais facilidade. Quando é com mais facilidade, a gente fica menos estressado. E querendo ou não, a maçonaria deixa a gente mais feliz. Meu irmão, justo e perfeito, irmão. Obrigado, agradeço mesmo aqui. Eu que agradeço. Em nome da Glup, as palavras que o irmão falou, o testemunho do irmão falou também, vamos dizer assim, a vivência do irmão, até em questão de religião, né? Aquilo, maçonaria não é religião, é uma filosofia de vida. Sim. E ajuda o homem a se melhorar como pessoa. E para ter acesso a isso, só fazendo parte. Obrigado, meu irmão. Fica o convite então para o irmão retornar, falar um pouco da página e falar mais um pouco da sua pasta. Tá, joia, meu irmão. Que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço sempre. A todos os nossos irmãos grupianos, a todos os nossos irmãos espalhados pelo orbe terrestre, independente de potência ou loja, nosso muito obrigado por ter nos acompanhado. Tenho certeza que gostaram, tenho certeza que queriam ver um pouco mais, mas aí já fica aqui a dica para vocês acompanhar nossos podcasts e aguardar o retorno do nosso irmão Hugo Souto. Que o grande arquiteto do universo abençoe a todos e aguardo vocês no nosso próximo podcast da Grande Loja Unida Paulista.